Seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado João Turgal, jornalista na Antena 1, explicador de matemática de forma informal e apresentador de quizzes. Bem-vindo. Viva, obrigado pelo convite. Somos a voz, a cara e as mãos do Serviço Público de Rádio e Televisão em Portugal. Somos centenas de falsos recibos verdes. Somos muitos, demasiados. Isto foi dito por ti durante uma comunicação subscrita por outros 33 trabalhadores precários da RTP. Jornalistas precários da RTP, apresentada no 4º Congresso de Jornalistas em janeiro de 2017. Fez a semana passada 2 anos. Deixa claro que eram jornalistas, porque se não fossem jornalistas teria tido muito mais assinaturas esse documento, certamente. 2 anos depois ainda existem precários na RTP? Existem muitos. Aliás, até agora existiam os mesmos que existiam na altura, porque não tinha sido integrado rigorosamente ninguém, ou havia um ou outro caso de pessoas que estavam há mais de 6 anos na RTP e que, portanto, por terem sido ainda antes dos constrangimentos orçamentais à empresa, a empresa não tinha, aí então é que não tinha nenhum argumento para não os integrar. No nosso também não tinha muitos, mas usou os que tinha dentro das possibilidades que tinha. Portanto, passaram-se 2 anos e agora sim há uma integração de 130 pessoas e eu faço parte dessas 130. Que já existiu? Já foi? Está a ser porque a integração está a ser neste mês de janeiro, ou seja, tudo indica que em janeiro, portanto, de janeiro em diante, com o início do novo ano de 2019, o processo de integração destes 130 precários seja finalizado e, portanto, já com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019, mas, quer dizer, o processo foi tão longo que só no momento em que digamos, o primeiro salário como funcionário entrar na conta é que eu acredito. Portanto, tu és precário neste momento? Sim. Na prática és um precário? Na prática sim, na teoria não sei, porque se efetivamente eu já estiver a receber, dado que tem efeitos a partir de 1 de janeiro, supostamente já sou funcionário. Aliás, no registro da RTP já apareço como funcionário. Eu e os restantes 129 precários que foram integrados neste processo. E há quanto tempo é que estás assim? Ou quanto tempo é que estiveste assim? Foram 4 anos e 2 meses, eu entrei na RTP em novembro de 2014. Tu escrevias em novembro de 2017 no teu Facebook: 3 anos de sensações ambíguas, a riqueza profissional, edição, pivô, nas antenas 1, 2 e 3, produção, peças e até a edição do meu querido Visão Global, saudades, enviado especial no referendo italiano, campanha eleitoral das autárquicas, produção de emissões especiais, eleições francesas ou Guterres eleito para a ONU, entrevistas, peças, reportagens e diretos de temas e estilos muito diversos, o esforço atual de explorar e encontrar a notícia. Já fiz um pouco de tudo e quase só falta uma grande reportagem, algo específico sobre música e cinema ou a experiência no desporto. O bichinho continua cá. E depois, noutro ponto, a precariedade laboral, os subsídios que não recebi, o desconto gigante por ser recibo verde, as férias que não tive nos primeiros anos, as horas extra que não ganhei, as condições de saúde a que não tive direito, em suma, a estabilidade que não alcancei e não consegui ganhar 1.000 euros líquidos por mês, nem perto. Explica o que é ser jornalista precário. Tu referiste bem vou começar pelo fim, não é? O fecho, é não ganhar efetivamente 1.000 euros, é ganhar, no meu caso ganhava 850 euros até agora, e a 12 meses, portanto é não receber subsídio de férias, nem receber subsídio de Natal, é não ter, é sentir que a diferença entre o ordenado bruto e o ordenado líquido é muito maior por causa dos pagamentos para a segurança social, é não receber subsídio de alimentação, é não ter qualquer tipo de proteção, porque no fundo para efeitos da empresa é como se fôssemos um freelancer, sem o sermos e sem podermos trabalhar noutro meio, mas para todos os efeitos, em termos financeiros, somos um freelancer e, portanto, isso é uma limitação muito grande. E retomando aquilo que há pouco eu dizia acerca dos 130, os 130 estão em fase de integração, mas de fora deste processo estão muitos mais. Estão centenas, então se quiseres... Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, que não tinhas o 13º, o 14º mês, que não descontavas como as pessoas que estavam no quadros, tu trabalhavas na redação, tinhas um horário, tinhas uma equipa, fazias parte de uma hierarquia, tinhas um chefe ou uma chefe. Tudo, o trabalho era exatamente igual e é exatamente igual a expressão a um trabalhador do quadro, um funcionário.
Ou seja, eu trabalhava num turno como um funcionário. Aliás, chegava a haver situações onde, entre aspas, eu chefiava, porque chefiar não é claramente a melhor palavra, ou liderar também nem sequer é a melhor palavra, quando em casos de fins de semana, eu era o editor de fim de semana e fiz já em vários fins de semana, fui o editor de fim de semana, e ao meu lado tinha um camarada do quadro que estava a dar-me apoio a mim. Ou seja, não há esta lógica de liderança, porque essa expressão é má, porque mesmo nestes casos há muita igualdade, ninguém manda em ninguém nesse caso, mas para todo o efeito, o responsável pela informação em antena naquele espaço era eu e não era o outro camarada do quadro. Portanto, o editor era um precário. O editor era um precário e é assim em N circunstâncias. Portanto, ao longo destes anos houve um caso de uma subeditora precária, não é? Portanto, melhor exemplo do que isto não há. Foram muitos anos assim. Ou seja, o trabalho é um trabalho que é igual ao trabalho feito por alguém do quadro, ou seja, no sentido que as funções que são exercidas ali poderiam ser feitas por uma pessoa do quadro e vice-versa. Okay? Não há uma diferença que se nota em termos do trabalho e das orientações que nós temos. E nós respondíamos sim a uma hierarquia, tínhamos era menos direitos. E que implicações é que isso tinha no teu trabalho como jornalista? Em termos de trabalho tinha poucas, ou seja, nunca senti uma pressão mas também porque senti sempre na minha forma de estar, sempre fui muito livre e não ter grande receio daquilo que digo e da forma como exprimo as minhas ideias e os meus pontos de vista e as minhas críticas, quando é caso disso. Portanto, nunca senti pressão no sentido de, por ser precário, estar limitado. Mas há situações onde podíamos sentir, quer dizer, era perfeitamente natural, porque não tínhamos um vínculo que nos garantisse que isto no limite, como tínhamos um contrato de prestação de serviços que valia pouco, isto no limite nós sabíamos que em algumas circunstâncias, quer dizer, se a empresa quisesse que nós saíssemos em pouco tempo, nós poderíamos sair. Isso não aconteceu. A empresa também precisava de nós, não é? Havia um número de precários que ainda era significativo nas redações, especialmente num período onde as redações diminuíram bastante, porque saiu muita gente. E portanto eu não senti isso, mas no limite isso poderia acontecer. Mas não senti, ou seja, não posso dizer que ao longo deste período eu tenha sentido pressões por ser precário ou que em algum momento até me tivessem chamado a atenção que por ser precário não podia fazer aquele trabalho. Isso não aconteceu. Em maio de 2018, a revista Visão fazia capa com um inquérito: quanto ganham mesmo os portugueses? A palavra mesmo estava a vermelho. Sim, estava mal. E tu vinhas nessa capa, ao lado de outras 13 pessoas, com certo. O valor 1.300 euros abaixo da tua fotografia. Ganhavas mesmo 1.300 euros? Não, ganhava 1.300 euros brutos. Essa capa foi particularmente enganadora. E eu na altura disse-o a quem de direito e a responsabilidade não foi minimamente de quem me entrevistou, da jornalista que me entrevistou. Eu sei perfeitamente que não foi uma opção editorial. Tu próprio depois escreves no Facebook que o texto no interior explica tudo como deve ser. Claro, e explica perfeitamente, e explica que são os tais 850 líquidos, porque os 1.300 brutos, que se querem dizer quanto ganha mesmo, é líquido. O mesmo, se não estivesse lá o mesmo, ainda se podia estar com a explicação de que era o salário bruto. Agora, quanto ganha mesmo, o que ganha mesmo, a primeira interpretação que as pessoas têm é o que levam para casa. É o que efetivamente ganham. Eu não ganhava 1.300, eu não via os 1.300, o que é perfeitamente normal, ou seja, nós nunca ganhamos, temos que descontar os nossos impostos e pagar a segurança social. Ainda assim, de maneira diferente do que alguém que faz parte do quadro da empresa ou que tem um contrato de trabalho. Quão diferente é que é? Ou seja, que tipo de descontos é que tu tinhas que fazer enquanto precário? A diferença de alguém que ganhar 1.300 euros em termos brutos, isso de salário base, descontando... portanto, quem tem 1.300 euros brutos, eu não fiz as contas de forma exata, mas quem ganha 1.300 euros brutos sendo funcionário do quadro, se nós juntarmos subsídio de refeição, isenção de horário e outros benefícios, a diferença andará facilmente pelos 300, 350 euros mensais a mais sendo funcionário do que sendo precário. No mínimo. Portanto, a diferença é significativa.
No programa de governo, num capítulo dedicado ao combate à precariedade, pode ler-se, e cito: com o objetivo de combater a precariedade e reforçar a dignificação do trabalho, defende-se, e depois um dos pontos é a regularização da situação dos trabalhadores com falsa prestação de serviços, falso trabalho independente, falsos recibos verdes e falsas bolsas de investigação científica. Para isso foi criado o PREV-PAP, o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, que é a Lei número 112 de 2017, deves conhecê-la bem. Certo. Explica o que é o PREV-PAP e como é que foi a experiência para ti e para os outros precários e precárias da RTP. O PREV-PAP era um ótimo programa de regularização de uma série de situações em vários pontos da função pública e não só. Portanto, a RTP estava incluída como o setor empresarial do Estado. E tinha essa vantagem de regularizar situações que se acumulavam ao longo de anos. Só que ao longo do processo foi sofrendo vários obstáculos e foi atrasando. Para que se perceba, o programa não foi cumprido desde logo, porque no caso da RTP e no setor empresarial do Estado em geral, o processo devia ter terminado no dia 31 de maio de 2018 e, portanto, passaram 7 meses sem que nada acontecesse. Ou seja, ao longo de 2018 não entrou pelo programa um único precário na RTP. Passaram 7 meses com o prazo, com a lei a não ser cumprida de forma prática, porque estava preto no branco, não era uma ideia de aproximação, não, era o processo teria que estar concluído no dia 31 de maio de 2018. Aquilo que diz a lei número 112 de 2017, a tal lei que estabelece o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, no ponto 5 do artigo 14º é: o procedimento de regularização dos vínculos precários nas entidades abrangidas pelo Código de Trabalho termina em 31 de maio de 2018, é muito claro. É muito claro, exatamente, e portanto não foi cumprido. E também não foi cumprido ao longo deste processo a devida... O próprio precário argumentava na primeira parte do processo, o processo não era igualitário. Mas explica o que é que queres dizer com a primeira parte do processo. A primeira parte do processo porque, como dizia há pouco, dos 130, houve 130 aprovados e houve 260 que não foram aprovados ao longo desta fase. Ou seja, isto estamos a falar da RTP gerais, só, não é? Sim, só da RTP. Não tenho números gerais, os da RTP sei com exatidão, os outros não sei. Portanto, em linhas gerais, apenas 1/3 foi aprovado, ok? Mas explica, desculpa estar a interromper-te em relação a isso. Sim, é para explicar em pormenor. Mas explica, se calhar, a fase anterior, não é? Como é que, portanto, por exemplo... Há um processo de candidatura, era isso exatamente o que eu ia dizer. Há muita desigualdade entre o papel da empresa, no caso, e o papel do trabalhador na própria comissão. É suposto que os trabalhadores sejam representados pelos sindicatos na comissão. E depois há os representantes dos ministérios. Portanto, a Comissão tem representantes dos ministérios, tem representantes dos sindicatos e depois tem uma... A Comissão que vai avaliar se aquela pessoa exatamente, preencheu o formulário requerendo ser integrada, exatamente, deve ou não ser integrada, porque depois há uma série de regras que dizem se a pessoa, por exemplo, está realmente a cumprir uma necessidade permanente daquela empresa. Não é? Porque se não tiver, é só uma prestação de serviços normal, que também acontece. Acima de tudo, o processo foi, ao longo do tempo, muito pouco transparente. Durante meses e meses, nós não tínhamos nenhuma informação pública sobre o que estava a acontecer na própria comissão. Não tínhamos noção, sequer, ou só conseguíamos saber algumas informações por alguns comentários que eram feitos e até quase à revelia do que era suposto. Ou seja, havia quase uma obrigação de confidencialidade, o que é um problema de transparência na própria comissão. Mas quantas pessoas é que submeteram a tal candidatura? Na RTP foram os 390, mais coisa menos coisa. Talvez mais que entretanto tenham saído e portanto tenham abdicado da candidatura. E o que é que tu tinhas que fazer individualmente para requerer? Tinhas que escrever em dezenas, poucas centenas de caracteres 150 a tua explicação, exatamente. E portanto não tinhas espaço para argumentar nada. E a tua argumentação sobre a tua candidatura terminava ali. E o que é que tu disseste? O que é que tu escreveste? Em linhas gerais o que fazia, ou seja, repórter, tempo inteiro, na Antena 1, não me lembro exatamente as palavras que escrevi, tentando descrever com edição de noticiários, cumprindo um turno, sendo editor, colaborando e já tendo sido editor do programa Visão Global. Portanto, tentei resumir do possível aqueles que eram os meus maiores trunfos, não é? Mas são 150 caracteres, enquanto a própria empresa
é ouvida várias vezes ao longo do processo. É completamente diferente. E, portanto... Isto depois a empresa pode dizer, por outro lado, se acha que tu és ou não uma pessoa que deve ser integrada. Certo, e a empresa em vários casos disse primeiro que sim em muitos casos e depois recuou em alguns. Disse é uma necessidade permanente e depois disse não é uma necessidade permanente. E a comissão do PREFPAP seguiu à risca todos os parceiros da RTP. Todos. Portanto, no fundo, em termos gerais, na primeira fase, e por isso é que eu estava a explicar, há uma primeira fase, porque depois há uma segunda fase, ou seja, nos casos em que os parceiros são rejeitados, o trabalhador pode recorrer. Pode recorrer e tentar ser integrado numa segunda fase, que é o que está a acontecer com alguns destes 260. Nem todos o fizeram, até porque vamos ser francos, nem todos são necessidades permanentes. Haverá casos de situações pontuais, de verdadeiros recibos verdes, pessoas que são freelancers, mas são uma minoria. E, portanto, nesta segunda fase, a pessoa pode recorrer. Mas ao longo da primeira fase, o processo começou em junho de 2017 e foi até janeiro de 2019, portanto, num ano e meio, a Comissão foi, em linhas gerais, seguir à risca os parceiros da RTP. Se a RTP considerou que era uma necessidade permanente, a Comissão deu o parecer para a integração. Se a RTP considerou que não era uma necessidade permanente, mesmo em casos em que já tinha dito o contrário anteriormente, a Comissão seguiu à risca, também nesses casos, a posição da empresa. No passado novembro, tu fizeste parte de um grupo de dezenas de trabalhadores precários da RTP que protestou em Lisboa, certo, à frente dos escritórios, dizendo não colaboramos. Nesse mesmo dia, tu, com mais outras pessoas, estiveste reunido com a administração para falar sobre o processo de integração e sobre o facto de 261 pessoas que se inscreveram para serem integradas não terem sido aceites. O que é que dizia a administração da RTP em relação a isso? A administração considerava que tinha recuado, justificava que tinha recuado numa série de situações porque havia as regras da própria Comissão e da Comissão de Avaliação do PREFPAP tinham ficado mais claras numa dada altura e que, portanto, de acordo com esses critérios, tinha decidido mudar uma série de parceiros, que também tinha havido uma minoria de parceiros que tinha mudado em sentido inverso, ou seja, primeiro tinha considerado que não e depois tinha passado para um parecer positivo, mas admitindo que efetivamente a maior parte dos casos tinha sido em sentido inverso, mas que, portanto, só depois das regras serem claras é que tinha mudado esse parecer. E justificou isso. E, ao mesmo tempo que argumentava que a opção por recibos verdes tentou, aparentemente, descansar-nos, dizendo a todos aqueles que tinham tido parecer negativo, e são muitos estão agora nesta segunda fase de contestação a tentar ser integrados, descansando, dizendo que, enfim, as pessoas estivessem descansadas, que não iam ser despedidas, iam continuar, naturalmente, a recibos verdes na empresa. O que não é, obviamente, uma situação que seja muito satisfatória para muita gente. Muita gente não, especialmente assegurando essa necessidade permanente e não tendo grande hipótese de poder trabalhar no outro lado, esperam que haja um vínculo e não serem recibos verdes sem nenhuma luz ao fundo do túnel. E se não há grande luz ao fundo do túnel, para aqueles que estão dependentes desta comissão e, portanto, sem saber se vão ou não ser integrados, a luz ainda é menor para todos aqueles. E ainda foram alguns que entraram depois do PREFPAP, ou seja, ao longo deste processo, depois de maio de 2017, a empresa continua a contratar a recibos. Deixa-me ler-te o comunicado do grupo de precários da RTP, citado pela agência Luz em novembro, onde se lê: existem ainda trabalhadores com falsos recibos verdes que entraram na empresa já depois do PREFPAP, alguns para substituir outros inscritos no programa de regularização de precários, que viram as horas de trabalho e remuneração reduzidas, para os quais a incerteza sobre o futuro é ainda maior. Como é que isto é possível? Que estejam a entrar novos precários à medida que a empresa, o Estado, a lei obriga também que os falsos recibos verdes sejam integrados, não é? Como é que isto acontece ao mesmo tempo e parece que é uma coisa normal? É uma boa pergunta. A tua perplexidade é também a minha, no sentido em que não é estranho como é que se faz um programa para regularizar situações que aparentemente são ilegais e por isso é que estão a ser regularizadas, enquanto essa aparente legalidade, essa alegada ilegalidade, continua, no sentido em que continuam a ser contratadas pessoas a recibos verdes depois disso.
eu tenho colegas meus na redação da Antena 1 que são precários, são recibos verdes, entraram a ganhar muito pouco, ainda menos do que eu. Para fazer o mesmo trabalho? Para fazer o mesmo trabalho, ou fazer alguns horários que ninguém quer fazer, e sem nenhuma perspectiva de integração a curto prazo, porque não há nenhuma perspectiva. Porque também já não vão a tempo de requererem a sua integração nos quadros, não é? Segundo o programa não, e porque também não veem da parte da administração um objetivo, porque a própria administração, aparentemente, e é dito de forma mais ou menos corrente, considera que a opção por recibos verdes é uma opção verdadeiramente legítima. E, portanto, tendo essa noção, e foi exatamente essa lógica que nos foi dita em novembro também por parte da administração, essas pessoas não têm grande perspectiva e são os casos mais preocupantes. Se há casos preocupantes dos casos que tiveram parecer negativo, mas que têm ainda a esperança de que agora nesta segunda fase a Comissão pediram recurso e que o recurso sendo analisado de outra forma... Não existe uma data limite para que haja resposta. Mas pronto, pelo menos neste recurso tiveram a possibilidade, aparentemente não vão poder ser ouvidos, que é uma coisa que já é lamentável, mas pelo menos puderam argumentar de um número que não eram os 150 caracteres, mas tinha uma capacidade de argumentação muito maior. Podiam juntar um dossiê com documentação e enviar, portanto, tinha um potencial de argumentação muito maior. Para os outros, para aqueles que não estão nessa fase, não têm nenhuma perspectiva. Quer dizer, podem ser anos a recibos verdes. Não há nenhuma perspectiva, nem nenhum sinal de que vai haver alguma vontade de integração. Lê-se num comunicado da Comissão de Trabalhadores da RTP de 16 de janeiro, portanto, a semana passada, depois de uma reunião com a administração da empresa, o seguinte: a CT, a Comissão de Trabalhadores, denunciou ao Conselho de Administração a existência de represálias exercidas sobre os trabalhadores em regime de outsourcing após a sua adesão ao processo Prevpap, maiormente o facto de passarem a ser chamados para trabalhar apenas 4 dias ou mais. Esta situação, relatada pelos próprios trabalhadores, prende-se com o facto de a empresa prestadora de serviço estar a tentar mascarar o facto de estes constituírem necessidades permanentes e conhecidas da RTP, diminuindo-lhes os dias de serviço na RTP. É, ademais, uma situação que está a provocar a estes trabalhadores dificuldades extremas e escusadas no seu modo de vida. Numa peça da Lusa, com o título BE exige do Governo posição contra retaliações a precárias da RTP, que foi publicada no Público, lê-se um testemunho de Diana Anselmo, operadora de câmara. Ela diz: este processo tornou-se muito desonesto. Fomos informados de como o processo ia decorrer. Inscrevemos-nos e a partir daí a nossa vida descambou a todos os níveis. Estamos a ser substituídos para justificar que não somos necessários. O que é que se está a passar na RTP? Esse caso a maior parte desses casos, até porque foram, ou pelo menos aqueles com maior visibilidade, são no Porto. Aliás, houve inclusivamente, tal como houve esse protesto em novembro, geral, mas em Lisboa, houve depois um protesto no Porto, só com os trabalhadores do Porto, e julgo até que esse comunicado que leste é um comunicado da Comissão de Trabalhadores do Porto, portanto, das instalações do Porto, que são em Gaia, no Monte da Virgem, da RTP, e, portanto, aí há muitas situações, aparentemente, que eu não conheço em pormenor, de casos de pessoas que asseguram uma série de programas que são feitos no Porto, como a Praça da Alegria, programas sem os quais, se os precários saíssem, o programa simplesmente não se fazia. Porque o grosso, a maior parte das pessoas que o fazem, e fazem diariamente, portanto não estamos a falar de pessoas que fazem, até podem fazer só um programa, mas é um programa que é diário, portanto não é um conteúdo que seja semanal, em que são umas horas, não, as pessoas realizam um horário de trabalho completo, mas lá está, eu não sei em pormenor esses casos, para te falar em detalhe. Agora, há uma perplexidade, como é que isso também é possível? Como é que é possível isto ser feito quando há uma empresa, quando é uma empresa que tem responsabilidades acrescidas? Estamos a falar da RTP, não estamos a falar de uma outra empresa, e a RTP, enquanto empresa do setor público, deveria dar um exemplo como tendo um comportamento exemplar, coisa que, ao contrário do que é dito pelo Conselho de Administração, muitas vezes não tem. E face aos precários, não teve ao longo destes anos. Nós já falámos sobre isso, mas queria voltar. Numa audição na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, em maio de 2018, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, falou sobre o processo de regularização de precários que estamos aqui a falar.
O descongelamento de carreiras e o combate à precariedade através da regularização dos vínculos inadequados que satisfaçam necessidades permanentes nos serviços. Reportando-me a este último aspecto, quero sublinhar que o Governo está a cumprir o objetivo de regularização das situações de precariedade até final deste ano. Como já falámos, havia primeiro uma data, até maio de 2018. Esta audição foi em maio de 2018. Portanto, o Ministro aqui dizia que isto ia acontecer até ao final de 2018. Quantos precários foram integrados até o final de 2018? Na RTP, zero. Zero, de acordo com o programa, tal como já tinha dito antes, zero. Mas estas foram várias promessas, não foi só do Ministro Mário Centeno, foi do Ministro Vieira da Silva. Houve, numa dada altura, pelo menos havia a promessa, e isso foi feito durante várias vezes. Não tanto em maio, a questão do maio, não tanto, porque o maio era apenas uma parte apenas uma parte dos precários. Mas o que estava em geral para todos, para os restantes, era a data de 31 de dezembro de 2018. E, portanto, por várias vezes foi prometido por vários membros do Governo a ideia de que o processo estaria... Uma resolução do Conselho de Ministros que dizia que era até estaria terminado no final do ano. E depois, mas tu já esperavas que isso acontecesse? A uma dada altura percebia-se que era impossível o processo estar terminado. Sei lá, na altura do verão, eu no início do ano tinha esperança e achava isto até ao verão tem que estar resolvido. E depois comecei a perceber que com os atrasos todos, eventualmente com alguma dificuldade em obter respostas da parte da empresa ou não, portanto não sei bem os argumentos, o que é que justificou este atraso todo. Acima de tudo eu lamento que tenha sido um processo que atrasou quando, repito, a Comissão seguiu à risca todos os pareceres da RTP e na maior parte dos casos com um único voto contra, que foi o voto do representante da CGTP na Comissão. Ou seja, muitas vezes isso é olhar para os dados, caso a caso, porque as pessoas souberam isto quando iam ver, porque quando eu defendia a transparência não era naturalmente que começassem a sair nomes de a pessoa A é integrada, a pessoa B não é integrada. Não era nada disso, porque isso há um dever de privacidade. Mas era começar a haver respostas. A Comissão já está em fase de decisão, está à espera de uma resposta da RTP. Essas informações deviam ter começado a sair cá para fora. E o que se descobriu depois no final foi que não só a Comissão seguiu à risca todas as posições, todos os parceiros da RTP, julgo que eu acho que não houve um único que tenha ficado fora, como apenas o representante da CGTP votou contra a RTP em muitos casos de parecer negativo. Ou seja, a representante do GT votou ao lado da RTP em muitos casos. Ou seja, achas que era mais fácil de justificar o atraso se tivesse havido uma discórdia e, portanto, tinham que haver mais reuniões, mais... Sim, porque eu imagino que no caso da Comissão de Cultura, estamos a falar apenas de uma comissão, não é? Portanto, houve várias, não é? A Comissão de Saúde, de Educação. Eu diria que a Comissão de Cultura... Para outras empresas e outros seria serviços. até uma comissão bastante mais simples. Para já, porque os processos de integração, por exemplo, no caso da RTP e da Lusa, sendo setor empresarial do Estado, não é preciso concurso. É um parecer positivo, despacho, homologado pelos ministérios e a seguir para a integração. Com proposta de contrato. Não há sequer um passo intermédio de uma abertura de um concurso como há na função pública. E depois são poucas entidades. A RTP e a Lusa dominaram claramente os temas, de pessoas. E depois serão os museus, portanto serão casos muito pontuais. Museus, estamos a falar de casos públicos, não é? Portanto, são muito casos pontuais, enquanto eu imagino que numa comissão de educação ou de ensino superior, cheia de empresas, de universidades, de politécnicos, no caso da educação, cheia de escolas, onde eventualmente há precários em situação de regularização, o processo seria muito mais complicado, porque era instituição. Aqui havia, grosso modo, duas instituições. Daqui eram a foi RTP o quê? e a Lusa. Incompetência? É difícil saber. Só à própria Comissão é que caberá dizer porque se houve atrasos da parte da RTP a dar respostas, a atrasar o processo, não sei dizer. A própria Comissão é que saberá, é que deveria ter ao longo do processo justificado e até falado publicamente esta e as outras comissões, em vez de se escudar numa certa confidencialidade que faz sentido caso a caso, não ir referindo nomes, mas que tinha que prestar contas do trabalho que foi fazendo ao longo do processo, e isso não aconteceu. Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da RTP, disse no 4º Congresso de Jornalistas, em janeiro de 2017, já aqui falámos sobre ele,
Não aceito que haja discriminação negativa. É uma solução subótima. Também me faz confusão que se fale nos precários, mas não se fala nas perdas de emprego. O que realmente é dramático é o desemprego. É o desemprego nos jornalistas. Isso para mim deve mover ainda mais reflexão. Qual é que tem sido o papel do Conselho de Administração da RTP neste processo? Não tem sido, não foi muito correto, como eu disse há pouco, não foi exemplar, e esse é o melhor exemplo, são esses dezenas de casos em que a própria RTP recuou no próprio processo. E mais, mesmo agora nesta fase em que estamos a falar, a própria RTP tentou apresentar uma proposta de contrato aos 130, que tinha uma cláusula, e essa cláusula dizia em que os trabalhadores reconheciam que ao longo destes anos não tinham ganho menos na situação em que estiveram do que ganhariam se estivessem com um contrato de trabalho, o que é manifestamente mentira. Segundo o sindicato, aquilo que a cláusula diz, ou citando um comunicado que o sindicato fez, a cláusula era uma cláusula que era obrigatória para que fossem integrados, através da qual, e aqui estou a citar, os jornalistas declaram estarem totalmente ressarcidos dos créditos vencidos, o que para além de duvidosa legalidade é altamente abusivo. O sindicato disse. Sim, esse comunicado do sindicato é exemplar, e estou certo que terá contribuído para um recuo, porque houve um recuo da parte da administração. Ontem recebemos os 130, receberam um mail da administração a dizer que a cláusula ia ser retirada, que a cláusula... Ontem dia... agora não consigo dizer que dia é hoje. Hoje é dia 21, desculpa. Pois é, que é o que nós estamos a falar. Houve um recuo, não é? Portanto, houve um recuo no dia 21 de janeiro, em que a administração retirou esta cláusula, dizendo que ela apenas estava no contrato por respeito por uma minuta. Não sei que minuta é essa, foi algo que não foi claro julgo para quase ninguém. Mas portanto foi importante a cláusula não só dizia isso, como dizia que os trabalhadores abdicavam de todos os créditos, portanto tinha uma parte que era manifestamente mentira, não era verdade que nós tínhamos recebido tanto enquanto recibos verdes como se tivéssemos um contrato de trabalho. Ainda há pouco expliquei as diferenças no mesmo ordenado bruto, as diferenças, e até o ordenado bruto nem sequer é esse, porque na verdade o meu ordenado bruto, o melhor exemplo é o meu ordenado bruto vai baixar e eu vou ganhar bastante mais, não será bastante mais, mas serão 200 euros a mais, ou seja, vai baixar dos 1.300 para os 1.180, que é o 1A de jornalista, e ganharei mais juntando dos subsídios, ganharei mais por mês, já nem falo do subsídio de férias e do subsídio de Natal. Portanto, essa cláusula tinha essa parte, e a segunda parte era em que os trabalhadores abdicavam dos créditos que estavam para trás. Portanto, no fundo era para obrigar o trabalhador a não recorrer aos tribunais ou a qualquer outro método para ir buscar os valores. O tribunal parece-me obviamente um método lógico, não estou a imaginar quais seriam as alternativas para obter os valores que estão para trás. Ainda nesse comunicado do Sindicato de Jornalistas, que foi publicado a 17 de janeiro, que tem como título Precários RTP, Pressões Inaceitáveis e Cláusula Duvidosa. Já falámos sobre a cláusula, queria agora falar das pressões. O SG, Sindicato dos Jornalistas, considera da mais elementar justiça a integração destes profissionais e manifesta todo o seu apoio para que este processo se realize de forma rápida. No entanto, não pode deixar de manifestar a sua perplexidade face aos relatos que denunciam a existência de pressões para que as jornalistas assinem acordos de integração sem que lhes seja concedida a hipótese de contestarem ou darem a sua opinião, e, em alguns casos, lhes ser dado qualquer tempo de análise, aconselhamento e reflexão, pois nem sequer lhes é entregue uma cópia do acordo que lhes está a ser proposto, estando a ser feita pressão para que assinem os acordos com a justificação de que os mesmos não estão sujeitos a qualquer negociação. Tu sofreste pressões para assinar este acordo? Recebi uma recomendação para assinar no espaço de 2 dias. Que não segui, não é? Portanto, deixa-me dizer-te, nós tínhamos preparado um abaixo-assinado, assinado por cerca de 50 precários, a contestar na linha também do que tinha sido. O sindicato dos jornalistas tinha feito isso, mas o sindicato não representa todos os trabalhadores, não representa os jornalistas não sindicalizados, e há muito mais pessoas para além dos jornalistas na RTP. E então decidimos juntar-nos para apresentar um abaixo-assinado em como recusávamos aquela cláusula, e a grande maioria dessas pessoas que estavam a recusar não tinham assinado e não pretendiam assinar enquanto a cláusula se mantivesse.
E, portanto, a pressão que foi feita foi para ser rápido a assinar, mas nós não o fizemos, não é? A pressão, nesse sentido, houve uma pressão, pelo menos como uma recomendação. Nós podíamos depois interpretar como quiséssemos. Podia ser uma pressão ou não. Mas ainda voltando à comunicação do Gonçalo Reis, o Presidente do Conselho de Administração, no Congresso de Jornalistas há 2 anos, como é que tu ouviste ele descrever a tua situação, a tua, como de outros camaradas, de outros trabalhadores e trabalhadoras como subótima? Não foi obviamente positiva, não é? Quer dizer, o subótima era um eufemismo para má, não é? Foi assim que eu interpretei, com uma linguagem de economês, digamos assim, para descrever uma situação que não era boa. E o argumento de que o desemprego é pior também não colhe, não é? Porque isso é aquela coisa, então, que se a pessoa estiver a ganhar 200 euros ou 400 ou o ordenado mínimo, não é mau, porque há sempre quem esteja pior, quem esteja desempregado. E nós não estamos a lutar por um mínimo, estamos a lutar por uma condição digna. E, portanto, uma condição subótima não era uma condição digna, era uma condição má. Em outubro, Paulo Lentinho demitiu-se como diretor de informação da RTP e Maria Flor Pedroso, que era editora de política da Antena 1, trabalharam juntos, vocês, assumo. Certo. Foi substituí-lo. Houve alguma mudança na maneira como este processo tem sido conduzido? Em que aspecto? A partir daí? Foi uma grande perplexidade, porque não estava em causa a escolha da Maria Flor Pedroso, pessoa com quem eu tenho enorme estima, foi editora de política e já trabalhei com ela, e portanto a escolha não tem um mínimo de questão. O problema nem sequer era a escolha da Maria Flor Pedroso, era o facto de haverem 2 jornalistas integradas de fora, que também não está em causa o... Cândida Pinto e Helena Garrido. Exatamente, portanto que não está em causa os méritos e a competência para as funções, está em causa enquanto a RTP se recusava ou dificultava, ou enquanto o processo de integração não estava concluído e continuava em espera, estava em causa o facto de serem contratadas 2 pessoas para a televisão, enquanto não eram integrados os precários e o processo tinha tido todos aqueles bloqueios que conhecemos, para além, evidentemente, do problema de não ter sido do contraste face à situação na rádio. Enquanto na televisão foram contratadas essas 2 pessoas, na rádio, onde eu estou, na Antena 1, não era contratada ninguém. Portanto, nos últimos anos isso não aconteceu. Isto porque no mês seguinte à entrada da Maria Flor Pedroso como diretora de informação foram anunciadas as contratações de Helena Garrido, que era comentadora na RTP, colunista no Observador, e Cândida Pinto, que era jornalista na SIC. Certo. Nesta altura, essas contratações foram um insulto, como disse a Comissão de Trabalhadores? Não sei se a palavra insulto é a palavra melhor, mas que para alguns de nós surgiu numa certa maneira quase como uma possível afronta. É verdade, porque havia claramente 2 pesos e 2 medidas, que era uma possibilidade de contratação e obviamente em condições muito superiores, enquanto não havia grande abertura para contratar muita gente em condições mínimas, porque a maior parte dos precários que estão a entrar mesmo que isso não seja adequado, porque o acordo de empresa estabelece patamares de acordo com a competência e com o tipo de tarefas que as pessoas estão todas a ser integradas pelo nível mínimo, e portanto o contraste entre... O que é que isso quer dizer? É um A, é o primeiro passo de integração, em que só é reconhecida a antiguidade, mas as pessoas começam a carreira pelo primeiro nível. Pela base da carreira. Pela base. E só ascendem se houver um reenquadramento, uma colocação da pessoa num patamar acima. E em muitos casos não se justifica, porque são pessoas, lá está, que... não faz sentido. O patamar 1, no caso do jornalista, é um patamar em que as pessoas não têm praticamente autonomia. Portanto, trabalham sobre supervisão direta em cada passo que fazem. Ora, claramente não é o caso, mas isto há muitas situações, atenção, o problema não é só nas situações nesse caso, dos precários. Há muitas pessoas do quadro que estão mal enquadradas, e, portanto, é uma contestação que é muito mais larga. De pessoas que estão em níveis muito baixos e muito abaixo do tipo de tarefas que fazem. Portanto, aí é um problema que não é só nosso,
dos precários, e é um problema que afeta muita gente no quadro. E, portanto, houve muitos anos onde a carreira esteve congelada. Nem é só um problema na RTP, não é? Um problema claro, na assim, função pública em exatamente, geral. estamos aqui neste nosso microcosmos, mas o problema é muito mais alargado em muito lado. E nesse caso também aí, ou seja, havia um contraste, não sei se é um insulto, mas não é... Não, a Comissão de Trabalhadores foi muito dura, disse que era um insulto, disse que era um escândalo sem fim também. Certo. E foi assertivo esse comunicado da Comissão de Trabalhadores. Em fevereiro do ano passado, há pouco menos de um ano, houve eleições para o Sindicato de Jornalistas e a lista da qual tu fazias parte, e que era encabeçada pela Sofia Branco, ganhou. Tu tomaste posse como vogal da direção. Porquê é que saíste? Saí porque não sentia naquele momento que fosse que eu, enquanto membro do sindicato, que não fosse dar o meu melhor contributo perante uma certa linha do sindicato, com a qual eu me revia em parte, não me revia noutra. E, portanto, num determinado momento eu senti que eu só consigo estar... Eu tive algumas dúvidas quando aceitei o desafio, e depois confirmei essas dúvidas no momento em que saí. Quando é que saíste? Saí em setembro. Portanto, estive sair dos órgãos sociais. Dos órgãos sociais, exato. Eu continuo sindicalizado e continuo a desejar que o sindicato faça o melhor trabalho possível. E no melhor trabalho possível, como disse há pouco, o comunicado, se houve muita coisa em que eu estive em desacordo ao longo destes meses, e também estive em desacordo, e naturalmente isso também justificou a minha saída. No caso da resposta a esta cláusula de integração, o comunicado do sindicato é perfeito, é muito direto ao assunto e é muito claro na contestação a esta medida, não está com meias palavras. Portanto, foi uma experiência. Eu acho que as coisas são como são, não temos que sair a mal, não temos que sair à bruta. Se nós não nos identificamos a 100% e sentimos que não estamos a dar o melhor contributo, porque também, da minha parte, acho que só faz sentido estar nas coisas se estivermos a 100%, se estivermos a meio gás, estar por estar, acho que não vale a pena. E, portanto, eu acho que foi uma decisão normal. 3 anos antes dessa eleição, em fevereiro de 2015, pouco tempo depois de tu sindicalizares, deste um depoimento em vídeo no canal de YouTube do sindicato sobre a sua importância, a importância do sindicato. Corporativistas, acho que são entidades fundamentais para defender uma classe, e em particular na área jornalística, porque penso que há duas palavras que infelizmente fizeram muito parte do nosso vocabulário nos últimos tempos, que são desemprego e precariedade, e acho, portanto, fundamental que o Sindicato de Jornalistas tenha um peso forte. Depois de todo este processo e depois de ter saído dos órgãos sociais, continuas a achar que os sindicatos são as melhores plataformas de combate à precariedade? Ou pelo menos de defesa de precários? Não são a única, mas continuam a ser uma das principais, pelo menos, se não a principal. Eu acho que continuam a ser a principal. É a única forma de conseguir um movimento mais ou menos organizado. Nem sempre podem, em certos momentos, podem não ser o mais eficaz, e acho, em alguns momentos... Não, acho que em alguns momentos há movimentos informais que conseguem ser mais eficazes. No exemplo, ao longo deste processo da RTP, o sindicato teve um apoio importante, mas eu acho que ao longo destes meses todos faltou claramente uma greve em momento oportuno, até perante alguma postura da RTP menos correta ao longo deste processo todo. E que devia ter sido liderada pelo sindicato? Devia, porque qualquer movimento, qualquer paralisação, qualquer greve deve ser apresentada pelo sindicato, e portanto quer nesta situação, quer noutras, porque eu acho que a negociação é fundamental, mas há momentos onde é preciso partir para outras formas de luta, e portanto eu acho que é normal. É um dos desacordos que falavas há pouco? Talvez. Sim, no caso eu acho que tinha que ter havido em muitos momentos defendo que devia ter havido um processo de contestação mais forte e mais claro e mais determinado, porque a negociação só faz sentido se a outra parte também perceber que, se não ceder em algumas coisas,
há consequências, e consequências como no processo de contestação. O nosso movimento de novembro, o nosso protesto de novembro, foi um protesto forte, a que os sindicatos aderiram, os vários sindicatos da empresa, não são sindicatos jornalistas, mas também a Comissão de Trabalhadores, apoiaram, claro, portanto nós agradecemos esse apoio, mas era um movimento informal que conseguiu ter essa força. Liderado pelas pessoas. Pelos precários, sim, foi de forma informal, não teve nenhum movimento, não teve uma base sindical para agir, e portanto acho que nessas coisas o sindicato, com a força que tem, evidentemente que tem que ter mais força, tem que haver mais gente sindicalizada para ter mais força, mas também isto tem dois caminhos, que é, tem que ser as pessoas a aderirem ao sindicato, mas tem que ser o sindicato também a apostar e mostrar a importância do sindicato em vários momentos, de várias plataformas, a perceber que o sindicato é fundamental para nestes processos de luta. Durante o Congresso de Jornalistas, já voltámos algumas vezes a ele, existiu um painel com os vários diretores de órgãos de comunicação social, onde se falou sobre precariedade. Margarida Neves de Sousa, jornalista da RTP, fez uma pergunta. Quantos precários, quantas pessoas sem vínculo é que neste momento trabalham nas vossas redações? No caso anterior são cerca de uma dúzia. Temos 4 prestadores de serviços regulares em 54 colaboradores. Tanto quanto sei, não temos nenhum precário. Nós na Lusa, tecnicamente, não temos precários. Quanto aos precários, digamos em regime de preenchimento de um horário, nós não temos. Mais próximo da redação devemos ter 3 pessoas neste momento. Mantemos ainda 6, creio eu, que são 6. O EC não tem precários? Nós não temos propriamente aquilo que se pode chamar precários. Então, precários a sábado não tem. Cheguei há 3 meses ao público. Graças a Deus não havia mais do que 3 casos graves, nós tínhamos de decidir rápido. Temos 4 recibos verdes numa redação de 90. Quanto a precários no Observador, enfim, o que nós temos são pessoas do quadro, depois temos algumas pessoas a substituir grávidas, depois temos aqueles estágios profissionais normais. Pelos vistos, a precariedade não parece ser um problema assim tão grande nos órgãos de comunicação social portugueses. Aparentemente, acho que era uma investigação. Lá está, na maior parte dos meios de comunicação há uma dificuldade em fazer reportagens sobre o próprio meio, não é? Se houver um trabalho forte sobre precariedade, a última profissão a que se irá será de jornalista para fazer a análise da precariedade. Mas estes números... E porquê que é isso? Num certo sentido percebe-se, porque é difícil falar, ser uma espécie de juiz em causa própria, não é? O jornalista não deve fazer um trabalho em que é de alguma forma parte interessada e, portanto, nesse aspecto até se percebe. De uma forma, numa determinada parte. Noutra parte já se tem algumas dificuldades e por exemplo, em alguns destes momentos e deste processo de contestação dos precários da RTP, sentimos que em muitos meios de comunicação as coisas passavam completamente ao lado. Porquê? Não sei, mas... Porque faziam protestos e nada acontecia. E é muito pouco. Nós temos um protesto, é um protesto de precários, de dezenas de pessoas à porta da RTP. Total de novembro. Total de novembro, e não houve muitos meios de comunicação a fazer a própria cobertura. Honra seja feita, e o que mostra também a independência, que os 2 meios da casa, Antena 1 e RTP, fizeram a cobertura ao protesto. O que mostra também uma certa independência de informação, no caso, face a algum poder, mas se calhar outros meios que não o fizeram, é porque também se calhar têm telhados de vidro. Porquê é que achas que, enquanto os precários da RTP protestam, unem-se, têm um grupo de trabalho, os precários de outros meios, na sua maioria privados, não parecem fazê-lo pelo menos da mesma forma ou com o mesmo impacto? Por 2 coisas. Primeiro, porque é difícil fazê-lo. Não é fácil. Para juntar aqueles precários foi um trabalho de algumas pessoas, de essência, um grupo pequenino, que não tem uma liderança, porque ninguém representa ninguém, ou seja, é tudo uma decisão mais ou menos colegial e informal, não é? E portanto tínhamos às vezes algumas dificuldades em perceber como é que conseguimos falar em nome de todos sem que ninguém ficasse melindrado. Isso é um obstáculo e portanto quando é para fazer uma coisa destas é mais complicado. E a segunda complicação é que, apesar de tudo, numa empresa pública é mais fácil fazê-lo, sente-se que há uma cobertura maior do que numa empresa privada, onde eu julgo que as dificuldades e as possíveis represálias ainda serão maiores. E portanto, ou se não é assim, as pessoas têm essa percepção e portanto têm mais dificuldade em assumir. Mas é muito difícil fazê-lo, é muito complicado fazer um protesto assim sem ter uma estrutura por trás.
O estudo Jornalistas e Condições Laborais, retrato de uma profissão em transformação, realizado em 2016 pelo Obercom, o Observatório da Comunicação, em parceria com o Sindicato de Jornalistas, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas e o CIES do Instituto Universitário de Lisboa, mostra que 1/3 dos quase 1.500 jornalistas que responderam ao inquérito trabalha em situação precária. Mais de metade ganha menos de 1.000 euros por mês. 81,9% afirma não lhe serem pagas horas extraordinárias, 57,8% não progredido na carreira profissional há pelo menos 7 anos, isto foi em 2016, só 29,6% afirmam trabalhar um número de horas similar ao previsto no contrato de trabalho. Mostra também que, e estou a citar, jornalistas consideram que o exercício livre da sua profissão é muito condicionado por fatores como a agenda, 47,2%, seguida das condições de trabalho, 43,6%, do salário, 43,5%, 64,2% assume que já ponderou o abandono do jornalismo. Entre as razões encontram-se o baixo rendimento, degradação da profissão ou condições de trabalho, precariedade contratual e ainda stress. Tu vês isto a mudar no futuro? É difícil, pelo menos não é um futuro que seja muito risonho. Há uma esperança, de que as coisas possam mudar. E este programa de regularização dos precários no Estado, voltando à análise que faço, é obviamente um bom sinal. Ou seja, um sinal de mas achas que dar um contrato resolve estes problemas? Porque isto parece ser muito maior do que só um contrato. É muito maior do que isso. Ou seja, a questão... Como tu próprio disseste, há menos jornalistas provavelmente a fazer o mesmo número de coisas, com menos tempo para fazê-las. Sim, porque há muito menos gente na redação. Na minha redação sofreu muito. Eu estagiei na Antena 1 em 2011, portanto há 7 anos e meio, digamos assim, e havia, não sei se o dobro, mas não era o dobro de jornalistas que trabalhavam, andará perto. Era uma diferença muito significativa. E, portanto, o encolher das redações faz com que se tenha menos tempo, naturalmente, ou que as pessoas sejam mais sobrecarregadas, ou muitas vezes... Mas é uma escolha isso, não é? Não é... Não digo só a redução, porque a redução até pode-se dizer que é porque não há tantas receitas e tem que se cortar o número de pessoas, mas o ter menos tempo é uma escolha, não é? Certo, ou seja, é uma questão de prioridades, não é? Mas eu não posso, por exemplo, ao longo destes meus anos de trabalho, não me queixo, por exemplo, do trabalho, da dimensão de ter sido sobrecarregado de trabalho. É uma coisa que eu não me queixo. E, portanto, eu não serei o melhor exemplo para falar sobre isso, porque eu acho que o trabalho que fiz foi mal remunerado e remunerado de forma incorreta porque não teve o vínculo adequado, mas não me senti em nenhum momento explorado, ou em poucas vezes me senti explorado no sentido de trabalhar. Houve alguns momentos onde eu sentia que algumas tarefas eram muito dedicadas aos precários, certo? Algumas tarefas que menos pessoas queriam, mas isso não foi a prática corrente. O que sentia até muito era haver uma igualdade de tratamento. Depois não havia uma igualdade de condições. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, João Turgal, jornalista da Antena 1. Obrigado. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, pelo Pedro Miguel Santos e pelo Bernardo Afonso, que fez também a edição de som e vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Até já.